Você já parou para pensar quantas das suas opiniões são realmente suas? Ou se aquilo que você tem feito ou as suas ações são vindas de você ou de uma imposição da sociedade ou da sua família? Hoje eu vou falar sobre a importância de sermos questionadores. Vou te mostrar como desenvolver o pensamento crítico e o que a Bíblia diz sobre isso. Olá, meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos ao Efeito Formiga. Aqui eu te ajudo a encontrar equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Estamos vivendo em uma era onde somos o tempo todo bombardeados de informação, e muitas delas são criadas com um único intuito: engajamento e viralização. Estamos constantemente vivendo no automático. Estamos sempre sobrecarregados e correndo contra o tempo, o que acaba nos fazendo ser menos críticos. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:15: o coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o saber. Não seja um consumidor passivo. A maioria das pessoas hoje não leem notícias, elas leem manchete, assistem 15 minutos de um vídeo e acreditam que já sabe tudo o que vai ser dito e que não tem nada para acrescentar na vida dele. Correm para os comentários, despejam um monte de palavras sem nem ao menos ter assistido o vídeo todo. Assistem vídeos no 2x para conseguir adquirir mais informações ou conhecimento. Muitos acreditam em tudo aquilo que viraliza. As pessoas têm formado opiniões com base em emoções. Se aquele influencer, eu gosto dele, então tudo que ele fala tá certo. Se aquele influencer, eu gosto dele, então o que ele faz eu vou replicar. As pessoas estão se tornando papagaios, estão se tornando cópias de outras pessoas. Elas têm perdido a sua identidade, se é que um dia tenha encontrado. E quando eu falo sobre questionar ou criticar, eu não falo que você tem que questionar e criticar tudo, duvidar de tudo e de todos, mas é antes de aceitar aquilo como uma verdade absoluta, é pensar por si mesmo, é pesquisar e avaliar os argumentos. E a Bíblia, ela incentiva o pensamento crítico. Lá em 1 Tessalonicenses 5:21 diz: mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Lá no 20 diz: não tratem com desprezo as profecias. Aqui ele está falando sobre profecias, mas eu acredito que numa era como a que a gente está vivendo hoje, é necessário esse questionamento. Não é questionar só profecias, mas questionar todas as informações que têm chegado. Sócrates dizia: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Ele não fala sobre respostas, ele fala sobre provocar o pensamento. Se você não reflete, se você não questiona, você vai viver no automático, pois as respostas desses questionamentos podem fazer com que você tenha que mudar onde você está, mudar a forma como você pensa ou a forma como você age. Quais os perigos de não pensar criticamente? O primeiro deles se torna manipulável. Quando você não questiona, você é controlado. Você aceita tudo aquilo que te falam. Há um conceito na psicologia social chamado efeito da mera exposição. Ela quer dizer o seguinte: quanto mais estímulos, quanto mais você vê algo, mais aquilo se torna familiar. Ou seja, quanto mais você vê uma pessoa falando algo, mais aquela opinião pode se tornar familiar a você. E com o tempo você pode começar a pensar ou agir igual a outra pessoa. Por isso é tão importante você questionar, você ter uma avaliação mais lógica, para você não ser manipulado. O segundo é propagar mentiras sem perceber. Você lê algo, acredita que aquilo ali é uma verdade e você espalha aquilo. Quando você não checa as informações, você se torna propagador de mentira. E o 3 é: você não constrói sua própria identidade. Você está sempre ocupado com o que os outros pensam,
com o que os outros fazem, você se torna uma cópia. Nós somos facilmente influenciados. Nós não queremos nos esforçar para buscar informação. Nós não queremos nos esforçar para ler, para assistir um vídeo inteiro. Queremos economizar energia. Somos facilmente influenciados porque temos a necessidade de pertencimento. Queremos ser aceitos naquele grupo. Queremos ser aceitos naquele lugar. Queremos ser aceitos por aquelas pessoas. O nosso cérebro, ele interpreta a rejeição social como uma ameaça física. E também somos facilmente influenciados pela falta de autoconhecimento. Não sabemos a nossa verdadeira identidade. Mas como desenvolver o pensamento crítico? Primeiro, busque conhecimento profundo. Leia livros, busque informações em sites confiáveis, tenha curiosidade intelectual. Não falo que você tenha que buscar conhecimento de tudo, mas daquilo que você considera importante para você. Por isso que é tão importante você saber a sua identidade, conhecer os seus valores, saber aquilo que você acredita, saber aquilo que te move, saber aquilo que você quer para o seu futuro. Você já parou para olhar as contas que você segue? Você já questionou por que você está ali? O que aquilo ali te traz? Quais as emoções que aquilo ali te traz? O que elas têm agregado na sua vida? Todos os anos eu faço um limpa nas minhas redes sociais. A nossa vida é um ciclo. Então amanhã eu posso não querer aqueles assuntos mais. Teve uma época que eu passava tanto tempo nas redes sociais, olhando a vida dos outros. E em um momento eu percebi que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Aquilo não estava agregando nada na minha vida, pelo contrário. As pessoas estavam conquistando coisas, vivendo os sonhos que eu queria estar vivendo, e eu estava estagnada, estava paralisada no mesmo lugar, acomodada. Foi aí que eu comecei a questionar as minhas ações, questionar os meus pensamentos, questionar as coisas que eu via ou que eu ouvia. Em Oséias 4:6 diz o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Busque o conhecimento, questione as informações que você tem estudado, busque outros escritores sobre o mesmo assunto e tenha a sua própria opinião. O segundo passo para desenvolver o pensamento crítico é pause antes de reagir. É a regra dos 3 segundos. Essa regra ela vai promover reflexão. Temos o córtex pré-frontal, que é onde está a nossa razão. E temos a amígdala, parte do sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções. A amígdala ela reage em milésimos de segundo e não tem intervenção consciente. Então, quando você faz uma pausa conscientemente, permite a ativação do córtex pré-frontal. Aí você vai conseguir ser mais cauteloso antes de falar algo, antes de compartilhar algo, antes de fazer algo. A terceira forma é questione. Então você parou os 3 segundos. Você vai refletir. Aí essa reflexão é um momento de questionamento. Busque entender melhor se aquilo faz sentido. Por que aquela situação te impactou? Alguém vai se beneficiar com aquilo. Verifique a fonte daquela informação. Então, tudo aquilo que vier para você, seja alguém falando algo para você, seja uma ação que vai gerar uma reação sua, questione. E a quarta é, tenha coragem de ser diferente. Quando você questiona as coisas, você tem uma convicção mais clara. E isso vai te dar firmeza quando você for expor a sua opinião. Lá em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não viva como o padrão do mundo te impõe.
Não pense conforme o mundo pensa. Não busque as coisas conforme o mundo busca ou pela pressão do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. E essa transformação ela só vem se você questionar, se você buscar conhecimento. E o quinto é: tenha conversas difíceis. E aqui nesse ponto, ter conversas difíceis é não só com as outras pessoas que pensam diferente de você, mas ter conversas difíceis consigo mesmo. Imaginar que talvez você tenha que mudar a rota por estar pensando diferente, ou por perceber que está fazendo coisas não pela sua própria vontade, mas pela vontade dos outros. Isso causa medo. E é difícil você ir de encontro a si mesma. Mas é necessário que você tenha essas conversas difíceis, para que você encontre a sua identidade. E tenha conversas difíceis com os outros também, que pensam diferente de você. E não é para convencê-los do contrário, mas para que você entenda mais profundamente o porquê eles pensam daquela forma. E aquilo que vai agregar na sua vida você retém. Aquilo que você considera indispensável você elimina. E tire as armaduras. Respeite o outro. Respeite a individualidade do outro. Respeite a forma com que ele pensa. Eu vou deixar aqui embaixo algumas perguntas para que você comece a questionar. É só você baixar e responder. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui. Se você tem sido um questionador, se você nunca parou para pensar nisso, se você apenas tem consumido conteúdos passivamente, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.